porque as pessoas às vezes querem fazer esse tipo de cirurgia e a gente acaba ouvindo muito, aqui na região não tem médico competente, não tem ou médico ou enfim aparelhagem, hospital, não tem algo, um suporte, né? Então muitas vezes a gente acaba ouvindo, tem que ir para Porto Alegre procurar um médico, né? E eu falo porque eu ouvi isso, né? Vai procurar um médico em Porto Alegre, antes de fazer uma cirurgia, vai procurar um médico lá, uma opinião de lá. Então é muito importante você deixar isso claro que nem sempre, né, precisa buscar alternativas fora daqui. Você está falando que tem tudo aqui, né, da mesma forma que você fazia no Canadá. Então, estamos bem equipados aqui, né, com você, né, com a sua técnica e com uma aparelhagem, né, não precisa um hospital mega... Eu acho que tem... Os profissionais são ótimos aqui, todas as pessoas que trabalham aqui, eu só vejo elogios e a gente trabalha junto. Vejo uma equipe de médicos e não só médicos, mas enfermeiros, técnicos de enfermagem, estrutura do hospital, principalmente onde a gente trabalha. É uma estrutura sensacional, uma boa estrutura. É um hospital pequeno, mas é um hospital que funciona de uma maneira muito, muito, muito bem. E não é porque né, sabe, Gabi? Eu acho que muita gente poderia muita gente poderia fazer uma cirurgia parecida ou semelhante, né? Ponto de vista prático é a filosofia de tratamento, né? Acho que é isso e a confiança entre o médico e o paciente também é muito importante. Com certeza. Mas só para o pessoal saber, eu fiz a cirurgia com o Dr. Alisson aqui no Hospital Beneficente de São Carlos, então nem precisei ir para Caxias nem Porto Alegre, né? Então foi aqui. Como eu disse, às vezes as pessoas acham que tem que ir para Caxias, tem que ir para Porto Alegre. Não, a gente fez toda a cirurgia aqui, foi super tranquilo o atendimento do doutor e, como ele disse, toda a equipe que trabalhou com ele foi espetacular. Foi uma recuperação super tranquila. No mesmo dia que eu fiz a cirurgia, eu já fui para casa. Então, nem passei uma noite no hospital. A cirurgia ocorreu... Eu lembro de entrar na cirurgia às 11 da manhã e eu lembro de acordar na sala de recuperação às 2 da tarde. Às 6 eu estava em casa. Então, foi super tranquilo, né? Não teve grandes, né? E todo o pessoal lá, quando eu acordei, não vi o doutor, mas vi toda a equipe que trabalha. Então, sempre me atenderam super bem, o doutor também. Então, assim, de parabéns, toda a equipe, todo mundo que trabalha com o hospital e trabalha em prol do hospital, tá de parabéns, porque realmente pra mim foi excelente, né? Eu me senti como, né? Que nem você falou, o hospital é pequeno aqui, mas pra mim tá perfeito, né? Foi perfeito. Nós estamos dizendo assim, Gabi, que a hérnia de disco, né? Estava falando sobre hérnia de disco e as cirurgias de hérnia de disco. Sabes que a minoria dos pacientes que têm hérnia de disco vão precisar de cirurgia. A verdade é que a maioria dos pacientes, quando eles fazem a hérnia, né? A hérnia, o que é? A hérnia é quando uma estrutura sai do lugar onde ela estava. Hérnia de disco é quando um fragmento do disco sai de dentro do disco. Como na coluna passam nervos que vão inervar as pernas, e os nervos eles são irritáveis, a hérnia de disco ela eventualmente comprime o nervo. E aí a pessoa tem dor que vai para a perna. Às vezes para uma, às vezes para as duas pernas. E quando a hérnia é no pescoço, dói o braço. A maioria dos pacientes com hérnia de disco, eles melhoram com tratamentos sem cirurgia. A maioria deles melhoram com tratamento sem cirurgia. A gente faz cirurgia em cerca de 10% dos pacientes que apresentam hérnia de disco só. 90% deles conseguem ficar muito bem sem cirurgia. Às vezes alguns pacientes melhoram com infiltrações, às vezes com medicações, e a hérnia absorve e a dor some. Essa é a grande realidade. Então é isso, a gente acaba... faço bastante pesquisa científica e discuto muito em congressos. Eu digo que a gente não trata a hérnia de disco, a gente trata a dor da perna, né? Não adianta eu te dizer sim, mas eu te operei a hérnia de disco e a tua dor na perna continua. A gente trata a dor da perna do paciente, né? Tem hérnias de disco que são necessárias outras cirurgias maiores. Eventualmente as hérnias se localizam em outras regiões da coluna em que há necessidade de cirurgias um pouco mais agressivas, vamos dizer assim. Então cada caso é um caso, né? As técnicas de remoção da hérnia de disco elas mudaram ao longo dos anos. Mas a filosofia de tratamento ela persiste a mesma.
A gente tem que deixar o nervo livre, o nervo fica pinçado pela hérnia e a gente remove aquele fragmento para deixar o nervo livre. Se a gente faz isso com cirurgia grande ou menor, lá na frente o resultado ele vai ser muito parecido. As técnicas minimamente invasivas, mais contemporâneas, vamos colocar assim, elas permitem uma recuperação mais rápida do paciente. Como o trauma nas costas é menor, a recuperação é bem mais rápida. Então, a curto prazo é ótimo, né? E tu vê, a gente faz coisas assim, que é a técnica padrão no Japão, nos Estados Unidos, no Canadá, aqui no Hospital São Carlos. Então, acho que a gente está bem, indo muito bem nesse sentido.